Estamos aqui, mais um pós-jogo para vocês de Botafogo e Cruzeiro, um jogo horroroso, onde o Botafogo foi completamente dominado. O Botafogo tomou um nó tático do Cruzeiro hoje de forma absoluta, e isso no primeiro tempo. No segundo, o Botafogo não acertou nem passe. Nem um mísero passe de meio metro o Botafogo acertou no segundo tempo. Enfim, uma atuação assim, patética no Botafogo, sem palavras. Gabriel, fala um pouquinho. Cara, perdido o Botafogo, assim, errando passe de 2 metros, passe de 3 metros. Assustador, cara, assustador. Parecia que tava vendo um time de Série C aqui. Parecia que o Botafogo trocou a camisa com o CSA e o CSA veio jogar hoje no lugar dos nossos jogadores. Assim, é difícil achar um culpado, né? Assim, hoje o tal jogador foi mal. Né? Só dá pra você limpar ali a barra do Montoro, que mesmo assim no segundo tempo sumiu um pouco, mas assim, não fez besteira, pelo menos, jogou relativamente bem. O resto, cara, o que é Arthur Cabral? O que é Arthur Cabral? Infelizmente, né, cara? Assim, eu até falei com você ao longo do jogo, né? Talvez trouxesse o Erisson seria mais útil do que o Arthur Cabral tá sendo. Porque o cara não consegue dominar uma bola, o cara não consegue chegar em uma bola, o cara fura a finalização. Então, assim, que decadência sair de Igor Jesus pra Arthur Cabral. Até o Tiquinho Soares, eu sinto saudade, pelo menos ele conseguia matar uma bola. O que é Arthur Cabral? Eu tenho medo de ser injusto, porque às vezes foi mal hoje. Mas o Arthur Cabral parece ser um bom jogador. Aqui até agora não tem muita presença. E hoje, se ele tava num conceito de bom centroavante pra cima, pra muito bom, hoje caiu muito, né, cara? Horrorosa a atuação dele. Como o Gabriel falou, não dominou a bola. Não furou, não consegue dominar não consegue a bola. correr, não consegue tocar. Um gano alto, o cara é gigante no gano alto. É um cara que... O posicionamento de área dele é bizarro, Gabriel. Bizarro, muito fraco. E não é a primeira partida que joga mal não, tá, cara? Apesar de ter feito gols ali oportunista e tal, mas assim, é um jogador que, na minha opinião, até agora, tem sido bem abaixo do que a gente merece pra camisa 9. Não à toa o Botafogo deve estar buscando outro atacante, né? Agora, cara, John, o que o John fez no jogo de hoje? Assim, cara, eu acho que se o cara quer ir embora, se o cara tem algum problema, pra que botar ele pra jogar? Porque assim, o primeiro gol, culpa total do John, na minha opinião. Ele sai jogando errado. Vai ter gente que vai criticar aqui, Gustavo, mas não consigo não falar a minha opinião, cara. O gol na culpa do John. A torcida pressionou ele porque ele tava demorando a sair. Ele parece que jogou a bola de qualquer jeito. A bola caiu no pé do Cruzeiro. E no desenrolar do lance, cruzaram, ele ainda não conseguiu cortar a bola também com o soco. E o Cruzeiro fez o primeiro gol. E assim, o John pegou essa mania de demorar a sair toda hora, né? É um vício. Às vezes é normal, tá ganhando o jogo, ou tá sem espaço. Então, assim, mas toda hora, já era a quinta vez que ele não... Ele ficava uma a galera começou a vaiar, porque já tem aquela questão da negociação dele colar com o West Ham. Então assim, cara, se o jogador tá sendo negociado, se o jogador quer sair ou vai sair, não bota pra jogar, né? Evita desgaste, né, cara? E já prepara o outro que vai ficar no lugar e evita desgaste, porque assim, partida horrorosa também do jogo. Horrorosa, tá? Cara, nossa defesa toda muito ruim, não acerta um passe. O Alan jogou muito mal também. O Nilton não sabe dominar a bola, com todo respeito. Elienzo não sabe dar passe de 2 metros. Tem gente que vai defender, vai criticar o Nilton. Ele não é dos piores do culpado, mas é fraco. É fraco. O David Ancelotti demorou a mexer pra caramba, né, cara? Então assim... Hoje foi tudo errado, cara. Tudo errado. Eu falo sobre que é o hoje. Vitinho, Gustavo? Eu falo sobre hoje. É o Vitinho. Absolutamente todo mundo mal. Todo mundo. Vou tirar ali o Montoro. Ali o Pantaleão, que, pô, tenta salvar o segundo gol. Savarino Marlon até Freitas tentou, e mas Barbosa, assim, muito abaixo do que pode entregar também. Né, perder um gol cara a cara, pra variar, né? Todo jogo o Botafogo tem que perder um gol cara a cara. O segundo gol que eu tava falando aqui, foram 3 em cima de 1. Na verdade, só o Pantaleão que chegou. Aí o Marlon Freitas abandonou, ficou ali esperando. Enquanto isso, o Matheus Pereira passava sozinho, quando o Barbosa viu já era tarde. Não, o segundo gol do Cruzeiro, o Pantaleão conseguiu fazer o mais difícil, que era conseguir chegar no cara que ia dar o passe. O cara demorou a dar o passe. Ninguém fechou. Mesmo assim, ele deu um passe fraco e conseguiu chegar a bola no jogador que fez o gol, no Matheus Pereira. Então, assim, cara, realmente tudo errado. A impressão que deu é que o time jogou com má vontade. A impressão que deu... Parece que o jogo com o salário tá atrasado, né? Parece, é a impressão. Muitos torcedores comentando isso aqui hoje. Parece que tá com o time com o salário atrasado. Parece que tá sem vontade. E o Botafogo podia fazer um golzinho, porque o Cruzeiro caiu muito no segundo tempo. O Cruzeiro não jogou bem o jogo inteiro, tá? Só que o Botafogo jogou pior no primeiro tempo.
E no segundo, o Cruzeiro caiu. Já não tava bom, piorou. E o Botafogo nem tentou. Não é como se o Cruzeiro fizesse um grande jogo absurdo, vai ser campeão, não. Fez. Um jogo normal, um jogo burocrático, Gabriel, em que ele se sobressaiu porque o Botafogo tá muito ruim. Me incomoda que o Botafogo não tentou. Foram minutos finais de zero pressão. 2-0. Um mero gol botava fogo no jogo. E os caras estavam passeando. Aqui, assim, 35 do segundo tempo. O time fica sem tesão. Terceiro jogo da vida de Ancelotti em casa. Que 2 empates e uma derrota. Quarto jogo, Botafogo. Teve a Copa do Brasil, né? Teve a Copa do Brasil que ele venceu do brasileiro, né? O terceiro pelo brasileiro. Assim, na minha opinião, não tem como mais nem pensar em título. Bem longe disso. Difícil. A gente pode pensar aí no G4, no G6. É importante esse ano terminar no G6, porque tem que classificar para a Copa do Brasil. Visto que o Botafogo abandonou o início do ano, né? E tá, até agora estamos vendo resquícios disso aqui, né? Então, assim, horroroso. Então, assim, provavelmente pode ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem, se não ficar entre os 6 primeiros. E se eu apresentar esse futebol que eu apresentou hoje aqui, é futebol de meio de tabela para baixo. Parecia que eu tava vendo o Vasco jogar, né? É uma coisa pavorosa. Os caras não acertam um passe de 1, 2 metros, os caras erram pra caramba, os caras jogam com má vontade, passam uma impressão que tem salário atrasado, passam uma impressão de má vontade, porque assim, parece que os caras desaprenderam a jogar bola ou jogaram de sacanagem. É essa a impressão, Gustavo. Realmente uma falta de vontade, uma coisa de dar nojo, dar vontade de ir embora, né? A gente só ficou aqui porque a gente tem que gravar aqui, fazer a nossa cobertura. A vontade de ir embora, a vontade de vomitar o Botafogo hoje. Não, e assim, eu falo, o Botafogo fez uma atuação horrorosa hoje. E eu tenho a coragem de vir aqui falar pra vocês... A pior dos últimos anos. Eu já falei isso, tranquilamente, mas eu tenho coragem de vir aqui nesse vídeo pós-jogo, depois de uma atuação horrenda, falar que o time é bom. Mas que o planejamento foi tão largado esse ano, tão mal feito, que muita merda tá estourando ainda agora. Muitos problemas que eram pra ter sido vistos lá em março, estamos descobrindo em agosto. Como, por exemplo, que o Arthur não tem condições de ser um ponta direito titular. Que o Arthur Cabral não pode ser o único centroavante porque ele não é perfeito. Tinha até sido do Arthur, que horroroso, cara. É muito erro bobo que poderia ter corrigido se tivesse levado a sério o ano de 25 e não tivesse entrado no Oba-Oba. Oba-Oba esse que traz o Botafogo cada vez mais distante de um possível título esse ano. Horrível, terrível, tenebroso o que a gente viu aqui agora. Enfim, é isso. É isso, cara, não tem muito o que falar. A pior partida que eu vi aí nos últimos 3, 4 anos, facilmente a pior partida da Era SAF, tá? A pior partida do Botafogo da Era SAF. Perdeu pro Cruzeiro, que jogou só o básico, que foi o suficiente para ganhar do Botafogo de 2, não poderia ter sido mais. O Botafogo errando vários passes, dá a impressão de que o time realmente está de sacanagem, é a impressão de passes tão mal que jogou. E, cara, não sei porquê, Gustavo, não sei o motivo, não sei, não entendo, não consigo explicar para vocês, mas assim, o Botafogo pré-SAF, com um elenco pior, tinham partidas mais dignas do que o que a gente viu hoje aqui. O que eu vi hoje aqui foi uma vergonha. Foi uma vergonha, sério. Poderia perder, mas jogando bem, tentando. O Botafogo deu um chute a gol, que foi o do Savarino que perdeu o cara a cara ali. Eu não lembro de outro. E se deu outro, foi assim, isolando. Assim, não chegou, não teve chance. Realmente, uma vergonha, cara. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão ruim. Tão ruim. Eu não tenho palavras pra definir o quão ruim é esse jogo. Se eu puder destacar algo positivo de hoje, se é que tem, foram as entradas de Cuiabano e Tucu Corrêa. Primeira vez que o Tucu Corrêa, na minha opinião, entra e vai bem. Primeira vez. O troco deu dinâmica pro jogo, participativo, acertando, mas tava jogando sozinho, ele e Montoro. E o Cuiabano entrou bem também, cruzando bem, até que ele sentiu, não pôde mais sair, porque já tinha mexido as 5, ficou se arrastando em campo. E aí é um problema. O Cuiabano saiu até sem tênis, sem chuteira. O Cruzeiro ganhou como já jogando uma pelada. Parece que o Cruzeiro jogou um amistoso, entendeu? E o Botafogo parecia um tipo de ensino médio, enfrentando um time profissional. É impressionante. E pra finalizar, cara, você torcedor, cara, o Botafogo perde, faz uma partida horrorosa, cobra, pode cobrar, não fica nessa não. Vai ficar pedindo camisa, né? Paparicando, aplaudindo todo mundo aqui, alguns poucos torcedores, né? E as torcidas do Botafogo também tem que ver essa questão da união, né, cara? Porque tá ficando feio, o estádio não canta, tá difícil. Enfim, é isso, rapaziada. Tô ficando por aqui. Infelizmente, mais uma vez, o Botafogo toma um vareio do Cruzeiro aqui no Milton Santos. O Botafogo não ganha do Cruzeiro, ó, sei lá quantos anos já. Tá feio. Deixa eu falar que se tu tiver disposição. Segue ele lá, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E é isso.